programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, queridas ouvintes, amadas irmãs. Graças ao Senhor, estamos aqui para desfrutar com vocês a palavra do Senhor e iniciando o programa Mães Amorosas com Provérbios, palavras de sabedoria, 7 de maio, e o provérbio de hoje diz assim: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Provérbios 14, 29. Temos como título longanimidade. Na falta de maturidade, o homem pode se irar facilmente toda vez que é provocado. É de extrema importância ele aprender a ser mais ponderado, pois o de ânimo precipitado exalta a loucura. Uma palavra dura sempre suscita a ira, mas a resposta branda desvia o furor. Essa é uma das regras básicas de boas convivência. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Que tal aprender a ter sempre uma língua serena? Pois ela é árvore da vida para quem ouve, transmite paz e vida. Provérbios, capítulo 15, versículos 1, 4 e 18. Em lugar de ser precipitado, ser longânimo é grande em entendimento, pois produz fruto. Nosso Deus é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente e nem conserva para sempre a sua ira. Isso está em Salmos capítulo 103, versículos 8 e 9. Ele tem sido muito paciente conosco. O apóstolo Pedro diz que o Senhor não retarda a sua promessa, pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. Portanto, também devemos servir os santos com paciência, para que não nos tornemos indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Hebreus 6, 10 e 12. Devemos lembrar que a longanimidade é um fruto do Espírito. Vamos andar no Espírito? Amém, queridas ouvintes. Até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Se o Senhor nos permitir, neste mesmo horário estaremos de volta. Bom dia! Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria Pedro Dong. Leitura Giovana Maria Ramos Coutinho. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Amém, amados irmãos, Jesus é nosso Senhor, um bom dia. Vamos iniciar mais uma leitura da série Palavra, Vida e Edificação, com o tema Você está disposto a mudar de vida? Autor Pedro Dom. Semana 3, leitura bíblica, Efésios 1, 9 e 10 e 22 ao 23. Ler com oração, Salmo 92, que diz: Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. A vontade de Deus é fazer Cristo encabeçar todas as coisas. O tema desta semana é
Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Nosso Deus é um Deus de festas. Estamos a edificar a igreja visando a festa da colheita, que simboliza a manifestação do reino dos céus. Para isso ocorrer, é imprescindível que todas as coisas estejam encabeçadas por Cristo. Antes de tudo, a igreja deve encher-se de Cristo para que então ele encabece todas as coisas. O Espírito da realidade que habita em nós tem poder suficiente para suprir-nos plenamente. Sendo assim, enquanto o tempo está passando, vamos trabalhar enchendo-nos da palavra, inculcando-a em nosso coração e semeando-a em outras pessoas. Já vimos que as festas judaicas estabelecidas pelo Senhor indicam que no nosso Deus quer festejar com o homem. Ele prometeu levar o povo de Israel para uma boa terra e os frutos nela gerados seriam desfrutados nas festas. Cristo é a realidade da boa terra que o Pai prometeu para o seu povo desfrutar. Portanto, vamos labutar na boa terra. É o que nossos adolescentes fazem muito bem atualmente. Quando, com amor reverente, fazemos imersão na palavra, ouvimos e transcrevemos, em nós é produzida a realidade espiritual dessa palavra, e tal realidade transforma-se em festa nas reuniões. A vida da igreja é uma festa. A festa dos tabernáculos, que é também a festa da colheita, acontecia após serem colhidos todos os frutos e cereais, para com eles serem preparados os alimentos para a festa. Essa festa representa o milênio vindouro, o qual será a manifestação do reino dos céus na próxima era. Hoje trabalhamos na igreja visando a realidade da festa da colheita, a manifestação do reino dos céus. Será que percebemos o que Deus está fazendo hoje? Por que Ele criou o homem e o colocou na dimensão do tempo e do espaço? Na conferência Geração Santa, perguntei aos adolescentes qual é a vontade de Deus. E eles souberam responder muito bem. O mistério da vontade de Deus está revelado em Efésios 1, 9 e 10, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. A vontade de Deus, segundo o seu bom prazer, é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Nesse versículo, em grego, convergir tem o sentido de fazer todas as coisas serem encabeçadas por Cristo. Ele fará isso por meio da igreja, pois a igreja recebeu a incumbência de fazer com que todas as coisas sejam encabeçadas por Cristo. Nos versículos 22 e 23 está escrito: E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Deus deu Cristo à igreja com esta finalidade, torná-lo o cabeça sobre todas as coisas. Primeiro a igreja precisa ser encabeçada por Cristo, depois por meio dela. Ele encabeçará todas as coisas. Precisamos estar bem cientes disso. Em Efésios 1:10 aparece a expressão dispensação da plenitude dos tempos. Deus criou o tempo com a finalidade de fazer com que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas. Deus é autossuficiente e vive na esfera da eternidade, onde não há contagem de tempo. Quando Deus criou esta dimensão onde estamos, iniciou-se a contagem do tempo. De acordo com o calendário gregoriano, hoje estamos no ano 2024, no final da dispensação dos tempos. Temos a responsabilidade de terminar essa tarefa, tornar Cristo primeiramente o cabeça da igreja. Desde que a igreja foi gerada, já se passaram 2000 anos e Cristo ainda não conseguiu encabeçá-la. A igreja não é uma instituição religiosa, mas é o corpo de Cristo, que por sua vez é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Deus usará a igreja para colocar Cristo como cabeça sobre todas as coisas, tanto as dos céus como a da terra. Escreva a frase que mais tocou o seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase. Ore de acordo com o conteúdo destacado. Jesus é nosso Senhor. Tenha um bom dia.
Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Muito bem, muito obrigada, Senhor Jesus, por mais essa leitura bíblica de hoje, que o Senhor possa abençoar a nossa leitura, dar para nós uma mente clara, um espírito aberto, humilde, para receber esse conteúdo maravilhoso que produz em nós a fé, a palavra de Deus. Abençoe e santifica as nossas amadas irmãs. Vamos então, amadas irmãs, abrir o nosso coração e a nossa Bíblia, né? Hoje nós vamos iniciar o livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Eucana e suas mulheres. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? A oração e o voto de Ana. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso ele pensou que ela estava embriagada. Ele disse: Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: Não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Eu não bebi vinho, nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que essa tua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: Vá em paz, e o que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: Que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Nascimento e dedicação de Samuel. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida. E passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse a seu marido: Quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre.
Eucana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim, Ana ficou em casa e amamentou o filho até que o desmamou. Depois de o ter desmamado, ela o levou consigo com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli, e Ana disse: ah, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava. E o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram o Senhor. Então eu quero compartilhar aqui com vocês esse capítulo 1. Naquela época, ao homem era permitido casar com 2 mulheres quando ela não tinha filhos. Então, você vê que no versículo 2, Ana é mencionada primeira, né? Mostra que Eucana tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Então, Eucana se casou com Ana, né, sua primeira esposa, mas ela não teve filhos, então ele se casou com Penina. Mas Ana desejava ter um filho. Embora Eucana a amasse mais do que a Penina, né, ela sentia essa necessidade de ser mãe. E então Eucana foi com toda a sua família para Siló, ali oferecer sacrifícios. E Ana estava junto ali do tabernáculo, né? E Eli, o sacerdote que servia com seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estava ali. E ela estava muito amargurada, então ele até confundiu, achou que ela estava embriagada, né? Mas ela estava orando ao Senhor, muito ansiosa e desesperada, né? E Eli, após repreendê-la, porque achava que ela estava bêbada, ela explicou que não, né? Que ela estava orando com desespero ao Senhor. Então ele a abençoa, né? Dizendo: Senhor, conceda, né, a sua petição. E Ana voltou para casa. E como ela já havia orado ao Senhor e tocado no coração de Deus, o seu semblante já não era triste. Ana teve a fé que nós vimos hoje no devocional, né? Ela orou ao Senhor e creu que o Senhor daria esse filho para ela, né? E por isso seu semblante já não era triste. Ela concebeu, né, de Eucana e teve um filho. E naquela época o filho, ele desmamava por volta de 3 anos. Então, após desmamar Samuel, ela foi cumprir o voto que ela tinha feito ao Senhor. É entregá-lo como um nazireu, alguém que iria servir o Senhor por toda a sua vida. E na sua cabeça não passaria navalha, ele seria... nós vimos que ele era da tribo de Efraim, então ele não era levita. E somente os levitas poderiam servir como sacerdotes, assim como Eli e seus filhos. O Senhor abria uma porta lateral para quem quisesse servir ao Senhor. E essa porta é o nazireado. Então, quando nós lemos Juízes, nós vimos um nazireu ali que foi Sansão, né? Consagrado desde o ventre da sua mãe. E agora um segundo nazireu aqui, Samuel. Capítulo 2, versículo 1. O cântico de Ana. Então Ana orou assim: o meu coração exulta ao Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor.
porque não há outro além de ti, e não há rocha como nosso Deus. Não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos não têm mais fome. Até a mulher estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos perde o vigor. O Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece. Humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer assentar ao lado de príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e Ele firmou o mundo sobre elas. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. O Senhor destrói os seus inimigos, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então Eucana voltou para sua casa em Ramá, mas o menino ficou servindo o Senhor diante do sacerdote Eli. Os filhos de Eli, versículo 12. Os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. O costume desses sacerdotes com o povo era este: quando alguém oferecia um sacrifício, o servo do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes na mão e, enquanto a carne estava cozinhando, enfiava o garfo na caldeira, na panela, no caldeirão ou na marmita, e tudo que o garfo tirava, o sacerdote pegava para si. Assim se fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, mas apenas crua. Se o ofertante lhe respondia: deixe que primeiro queime a gordura, depois você pode pegar o quanto quiser. O servo do sacerdote dizia: não, você tem de entregar essa carne agora, senão eu a pegarei à força. Era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Samuel em Siló, versículo 18. Samuel ministrava diante do Senhor sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano a levava para ele quando ia com o seu marido oferecer o sacrifício anual. Ali, Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: que o Senhor dê a vocês, filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. Assim o Senhor abençoou Ana e ela engravidava. Teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Nós ficamos por aqui. Capítulo 2, versículo 21. Amanhã a gente dá continuidade à leitura. Fiquei agora com a irmã Lene, com a continuação, da leitura bíblica de hoje, com Salmos, Provérbios e o livro de João. Bom desfrute para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Não perca o próximo capítulo de amanhã. Eu aguardo vocês. Até lá. Amém. Bom dia, irmã Vera. Queridas ouvintes do programa Mães Amorosas, que gostam de ouvir a leitura da Bíblia todos os dias. Hoje vamos ler Salmos capítulo 105, versículos 37 ao 45, Provérbios capítulo 14, versículos 28 e 29, e o Evangelho de João capítulo 5, versículos 1 ao 18. Vamos iniciar a leitura hoje com Salmos 105, versículo 37. Então Deus fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido.
O Egito se alegrou quando eles saíram, porque lhe tinham infundido terror. Deus estendeu uma nuvem que lhes servisse de toldo e um fogo para os iluminar de noite. Pediram e Deus fez vir cordonizes e os saciou com o pão do céu. Fendeu a rocha e dela brotaram águas que correram como um rio pelo deserto. Porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Ele conduziu o seu povo com alegria e com júbilo os seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações e eles se apossaram do fruto do trabalho dos povos para que lhe guardassem os preceitos e lhes observassem as leis. Aleluia! Agora vamos ler os Provérbios, palavras de sabedoria, o capítulo 14, versículos 28 e 29. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo está a ruína do príncipe. Quem tarda em irar-se é grande em entendimento, mas o que facilmente perde a calma faz um elogio à loucura. Agora, o Evangelho de João, capítulo 5, versículos 1 ao 18. A cura de um paralítico. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que as águas se movessem, porque um anjo descia de tempo em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que ele tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou: Você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: É sábado, e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: Quem é o homem que disse a você: Pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você foi curado. Não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhe disse: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém? Até amanhã com mais leitura bíblica. Vamos terminar o capítulo 5 do Evangelho de João. Amanhã vamos ler a autoridade do Filho de Deus. Se Deus quiser, se o Senhor permitir, estaremos de volta neste mesmo horário. Bom dia!
Este é o quadro Em Tudo uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíca Saleb. Casamento, um jardim de sonhos ou um lugar sem cor? Título de hoje: Tá na hora de virar a mesa. Recebam com carinho, Taíca Saleb. No Evangelho de João, capítulo 2, de 13 a 17, Jesus foi ao templo em Jerusalém e, ao ver que haviam transformado num lugar de negócios, expulsou todos de lá, inclusive as ovelhas e os bois e os cambistas. Derramou o dinheiro desses e virou as mesas. Por que Jesus agiu assim? Porque o templo, que era para ser um lugar de oração, havia se tornado uma casa de negócios. Na verdade, o que Jesus fez foi purificar o templo de toda a imundícia e de coisas que estavam corrompendo sua casa. E como está a nossa casa? É ela uma casa de oração? Como nossa casa é conhecida pelos outros? Uma casa de oração ou de negócios? Ó Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Que a nossa casa seja conhecida como casa de oração, como uma casa que te serve, que ama o Senhor. Que toda a nossa família possa ser ganha por ti. Ó Senhor Jesus, limpa, Senhor, tudo que não te pertence da nossa casa. Que a tua luz brilhe em nós. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro Casamento, um jardim de sonhos ou um lugar sem cor. Infelizmente, muitos casais estão tão acostumados com as impurezas e os negócios dessa vida que não há lugar para Deus em seus pensamentos. Você já percebeu como essas impurezas entram tão sorrateiramente? São exatamente como cambistas armando suas barraquinhas. Há um sistema organizado por Satanás que procura ocupar todos os espaços em nós, não deixando nenhum lugarzinho para Deus. Por nos envolver com esse sistema, ficamos tão cansados que não temos tempo nem energia para conversar com o cônjuge, nem para perguntar como foi o seu dia e muito menos para orar com ele. Parece que só temos força para uma coisa: ligar a televisão e ficar ali enchendo-nos de comerciais. Final de semana e férias, então, quando de fato teríamos tempo para Deus, muitos de nós pensam em reunir-se com os irmãos em Cristo e orar, que orar seria roubar o tempo de lazer da família, utilizando sempre o tempo livre para compras de muitas coisas que não precisamos, para adquirir coisas e depois nos arrependemos. Muitos entre nós casados fizeram do casamento uma casa de negócios. Tem de tudo, menos oração. Como pessoas que creem no Senhor, não só nosso corpo é santuário do Espírito Santo, como também nossa casa deveria ser um lugar onde o nome do Senhor é santificado. O Senhor quer entrar em nosso interior, assim como em nossa vida familiar, e virar as mesas e expulsar os cambistas. Há muita coisa ocupando o lugar dele em nossa vida pessoal, conjugal e familiar. Porém, sem a vida do Senhor, não temos força para mudar. Mas se estivermos dispostos a obedecer sua palavra, nós nos encheremos da vida divina, cheia de vigor. É essa vida que é capaz de virar as mesas e expulsar o que não deveria estar em nosso casamento. Exercite seu espírito e ore. Senhor Jesus, estou cansada desse comércio dentro de mim. Senhor, entra e vê o que há em mim que não te agrada e expulsa. Senhor, purifica-me, limpa-me. Senhor, vem encher-me de ti. Senhor, quero aprender a falar menos, a exigir e a reclamar menos de meu cônjuge e a orar mais. Ó Senhor Jesus, como diz em João 6,63, Deus deseja que provemos o poder de sua vida que há em sua palavra. Quando a palavra do Senhor entra em nossa vida conjugal, não apenas o prazer de estarmos casados é restaurado, como também o propósito
de estarmos casados e restabelecidos. Ó Senhor Jesus! Esse texto foi extraído do livro Casamento, um jardim de sonhos ou um lugar sem cor? Posso orar por você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa nossa querida irmã Isa. Seja bem-vinda, amada irmã. Muito obrigada, irmã, pela tua colaboração com o programa Mães Amorosas. Bom dia, amadas ouvintes. Deus abençoe as irmãs. Desejo a todos um bom dia. Eu quero convidar vocês para orar comigo nesta manhã. Jesus é o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por mais um dia que me concede. Por morrer na cruz, salvar nossos pecados, derramar teu sangue precioso. Perdoa nossas falhas. Vai diante o mundo inteiro, o Brasil, os estrangeiros. Olhai as pessoas, Senhor, no lugar onde há guerras, enchentes. Ó Senhor Jesus, livre, Senhor, das doenças. Ó Senhor Jesus, acampe seus anjos, Senhor, na casa de todos os ouvintes, todas as irmãs, todos os irmãos, todos os seus familiares, a saúde, seus casamentos, seus filhos, todos os inventários. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, abençoa nossa cidade, Caetité, região e municípios, todos os lavradores, todos os comerciantes, todos os governantes, todos os estudantes, todos os jovens, adolescentes, todas as crianças, todos os idosos do abrigo, casarão, casa de apoio, delegacia, albergues, orfanatos, todos os moradores de rua, todos os hospitais, todos os UPA, todas as clínicas, posto de saúde, casa de saúde, secretaria de saúde. Todas as pessoas que estão internadas, estão entubadas, todos que estão na fila de um transplante, todos que estão no corredor esperando uma vaga, Senhor. Ó Senhor Jesus, vai diante, Senhor, todas as pessoas que estão precisando de sangue, Senhor Jesus, que para quem doa possa ir, Senhor, nos hospitais
salvar vidas, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, todas as pessoas que estão acamadas, todas que estão com problema, uma dificuldade, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, todos os processos, todas as audiências, todas as perícias, todos os inventários, todos os currículos. Abençoa as pessoas que levam cedo para ir para os seus trabalhos. Abençoa também aqueles que não têm um trabalho, não têm emprego, Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, todos os médicos, todos os enfermeiros, todos estão em linha de frente. Todas as pessoas que perderam, estão perdendo. Todo dia, seus entes queridos, conforte o coração dos familiares. Ó Senhor Jesus, abençoa minha família, abençoa minha casa, abençoa meus filhos, abençoa meus vizinhos. Ó Senhor Jesus, obrigada pelo pão de cada dia, pelas orações, pela Tua palavra. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Chegando no final do nosso programa, agradecendo a sua audiência, a sua companhia, e amanhã estaremos aqui no mesmo horário. Deus abençoe as irmãs, a vocês, e até amanhã, se assim o Pai nos permitir. Amém. Senhor, te invocar, de ti faz ganhar vida e sã natureza. Seguir após ti, meu eu repelir para a vida da igreja. Que revelação, a igreja é ação, santo viver dos chamados, e há de levar com Cristo a reinar quem for aperfeiçoado. Quem ama o Senhor guarda a sua palavra e diz-lhe com amor, ela não é pesada, jamais a mim por te amar terei. Uma nova atitude me derramarei para em plenitude te servir. Quem ama o Senhor sem fardo suor, sua palavra pratica. Todos demonstra que amar é pastorear e apacentar o seu povo. Aprendo que amar não é só falar, mas é de fato e verdade. Vou me arrepender e ter um viver de sempre andar na verdade. Faça de boca, mas cheio
conservos consolar, vá seguir. Senhor, te invocar, de ti faz ganhar vida e sã natureza. Seguir após ti, meu eu repeli para a vida da igreja. Que revelação, a igreja é ação, santo viver dos chamados, e há de levar com Cristo a reinar quem for aperfeiçoado. Guarda a sua palavra e diz-lhe com amor, com todo amor. Ela não é pesada, ela não é pesada a mim. Senhor, por te amar eu terei uma nova atitude. Oh, Senhor, nós nos derramamos nessa manhã.